Um Que prazer estar aqui com vocês. Bacana, Geralmente né? eu tô acostumado a estar de trás das câmeras. Aham. Né? Aí eu vendo as câmeras eu fico um pouco tímido, então daqui a pouco eu me solto um pouco mais, assim. Ah, eu também sou tímido. Ó, somos da área da comunicação, mas engraçado, esse dia conversávamos com amigos aqui também, Matheus. Os tímidos é que ficam nos microfones ou nas telas. Tu já notou isso? É verdade, é verdade. Tem muitos disso, né? Sim, sim. Como é que tá a vida, meu irmão? Conta aí pra nós. Tudo certo. Assim, correndo atrás de diversos projetos agora. Lancei... recentemente eu lancei agora a minha empresa, que é um coletivo audiovisual, que a gente busca trabalhar em todas as plataformas de vídeo possíveis, tanto atendendo para publicidade, cinema, videoclipes, televisão. E tô nessa busca aí, né? Sim. Por diversos anos eu trabalhei em diversas produtoras, trabalhei muito como autônomo também, e daí agora tô nessa corrida aí de caminhar pelas minhas pernas, assim, como empresário mesmo. E, cara, sempre pensando em fazer algum projeto, seja ele que eu preciso fazer diversos trabalhos de publicidade, que é o que paga as contas, vamos dizer assim, Certo. mas sempre com um olho no cinema, que é o grande prazer de trabalhar, sabe? Porque daí nisso a gente consegue contar histórias tanto de ficção como de documentários, algumas coisas que essas são muito relevantes, assim. E sempre tentando encontrar alguma forma de colocar TAPs incluída dentro dessas histórias também. Que bacana. Sempre. Que idade tu tá, Matheus? Eu tô com 28. 28. Tu te formou na PUC? Isso. Na PUC. Faz quanto tempo já? Cara, vai fazer 6 anos agora. 6 anos. Aham. Mas aí, como é que tu migrou pra área do cinema? Tu fez a publicidade e propaganda, mas o cinema é uma etapa a mais, né? Quer dizer, uma especialização dentro da publicidade, né? Digamos assim. Na verdade, como um profissional do audiovisual, assim, eu não digo eu sou um cineasta, claro, mas eu me coloco como um profissional do audiovisual, assim. Então, tudo começou quando eu entrei pra publicidade, assim, tem uma gama variada, assim, eu tinha 17 anos de idade quando eu entrei na faculdade. Sim. E uma gama muito variada de opções que eu podia trabalhar. Poderia trabalhar com criação em agências, poderia trabalhar com áudio, poderia trabalhar com a parte de vídeo, marketing, diversas áreas que É bem amplo, né? Bem amplo, né? Certo. Entrei com o intuito com o que a gente mais conhece dos publicitários, que trabalham em agências, que criam campanhas, essas coisas. Mas teve uma cadeira em específico, que era uma cadeira de audiovisual, que o professor começou a mostrar alguns filmes de publicidade, filmes de cinema, e principalmente os bastidores disso, e eu achei aquilo fantástico, tipo, muito divertido e uma questão que a criatividade é usada de outra maneira, sabe? E, cara, me apaixonei por isso e fui atrás de trabalhar com audiovisual. Até que eu entrei numa produtora, indicação de um grande amigo, e a partir disso não parei. Daí fui trabalhando como editor de vídeo. No começo até teve uma parte bem interessante que eu trabalhei, eu até parto eu já filmei, pra ter uma ideia. É mesmo, No Hospital Moinhos de Vento. Que então legal. eu, sendo sincero, não era tão legal assim, mas era um estudante, precisava pagar as contas, né? Aí... foi contratado pela família, então, sim, pra fazer contratado pela família. Não, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço pro hospital, de fazer... Institucional. Exatamente, a gente filmava o nascimento de bebês, assim. Sim. Mas enfim, daí fui trabalhando em diversas outras áreas, aí fui me especializando em pós-produção, até que eu saí de uma produtora que eu trabalhava e resolvi virar freelancer, que daí eu fui trabalhar na área de produção, assim mesmo. E daí trabalhei como assistente de direção, fiz alguns projetos por conta, até que eu comecei a dirigir. Não, agora acho que eu tô pronto e quero seguir essa carreira. Aí, quando tava começando a deslanchar mais, começou a pandemia ano passado. Sim. Aí isso deu uma atrasada, mas, cara, deu muita experiência para organizar bastante as coisas. Fiz diversos trabalhos, tive que aprender como produzir de um modo diferente. Até ano passado, quando a gente pôde voltar a filmar, aí a gente retomou com alguns projetos bem interessantes, assim. E tendo
Até a gente conversou aquele dia do Unicinos, que foi um filme que a gente fez recentemente. Pois é, Unicinos, eu me formei na Unicinos lá em jornalismo, comunicação lá e assisti tua produção, pô, fantástica, viu? Tocante, assim, ela tem uma... Eu noto que tem um emocional muito bacana, né? Sim, na verdade é um trabalho, o cliente mesmo, ele não queria juntar, não queria que tivesse aglomerações para realizar o projeto, mais isso, né? Então a gente veio a proposta da agência de fazer um projeto que a gente fizesse em estúdio, com fundo verde, chroma key, e fizesse muito das interações em pós-produção. Então a pós-produção que também dá esse molho, como a gente fala, assim, para ajudar narrativamente a contar essa história e tudo mais. E foi um trabalho super interessante, assim, e bem feliz do resultado dele também. Que legal. Ó, tem acho que é amiga tua aqui, deixa eu ver. Ó, tem uma audiência muito bacana. A Cristina Rodrigues Rocha tá assistindo aqui. Cristina Rodrigues Rocha dizendo que tá na audiência aqui. Bacana, hein? Obrigado, Cris. Tá mandando um alô aqui pra Matheus assistindo. Mozart, Bocão. Esse aí esse aí ó, de casa, tem que assistir, né? Tem que ser o número 1, né? Tá aqui o Paulão aqui. A Carmen Alves Kowalski também conosco. Que bacana, hein? Fiquem conosco aí. Estamos conversando com Matheus Ferreira, o cineasta de TAPS. O nosso grande amigo aí que está contando da sua história. E aí, seguindo então essa ideia da pandemia, se transformou em projetos de várias maneiras? Na verdade, como eu estava atuando como freelancer, né? Então eu estava trabalhando para diversas empresas, assim. E desse modo eu acabava não tendo, vamos dizer assim, não tinha tanto controle dos projetos, assim. E é uma coisa que eu sinto necessidade para conseguir criar algo relevante e algo que eu me sinta feliz de estar realizando, sabe? Então, isso foi uma união que eu fiz com o meu parceiro nesse projeto da Stalker, que é o Rafael. A gente tinha muitas coisas parecidas e complementares também, como profissionais. Ele é fotógrafo, diretor de fotografia, e daí eu já tinha mais essa base de pós-produção, direção, e a gente acabou se unindo a gente já trabalhava, fazia diversos projetos juntos, e a gente acabou por... Cara, vamos fazer um filme primeiro, que a gente acredite, um projeto autoral, e desse projeto autoral acabou surgindo a ideia de fazer esse coletivo, que basicamente a gente agora caminha pelas nossas pernas mesmo, como produtores, diretores, e a ideia é ir trabalhar tanto buscando editais de cinema, ou como atendendo a clientes de publicidade, clientes que queiram, ou até mesmo quem queiram fazer séries, tudo, qualquer... a gente abrange uma gama muito grande do audiovisual, atendendo qualquer tela, assim, vamos dizer, sabe? Duas perguntas, assim, antes de chegar no filme Manifesto, esse material claro. Que vai... Depois tu vai me explicar se ele vai na grande mídia, né, ele vai ficar na rede social ou vai para as televisões. Mas a questão, como é que tu decidiu, quando tu teve a decisão certa, assim, ó, agora eu estou pronto para ser diretor. E o papel de diretor, o que é? Ele escreve um roteiro, ele dirige as câmeras, como é que o pessoal que é leigo, assim, consegue entender o papel do diretor? Ele faz o texto, ou ele terceiriza essa parte da história, né? E então, como é que tu decidiu entrar como diretor? E o teu desempenho, as tuas atribuições, e depois vamos chegar na parte do Stalker. Como é que chegou a construir essa agência, né, que tu falou, né? Então, eu falo a gente porque é um caminho muito parecido pros diretores, né? Logo que eu comecei, aquilo que eu comentei antes, que eu achei muito legal o trabalho dos bastidores, eu fiquei olhando ali, duas pessoas me chamaram a atenção. Certo. Era um cara que ficava na câmera, o cara que ajustava as luzes e tudo mais, que operava a câmera, e o cara que ficava dando ação. Eu fiquei, quem são essas pessoas? Um deles era o diretor de foto e o outro era o diretor. Só que daí eu fiquei pensando, eu não conheço nada sobre isso, então eu acho que é o caminho de conhecer, a oportunidade que eu tiver de começar a trabalhar com isso, eu vou ir atrás dela. Então,
por isso eu comecei a trabalhar com edição, mas eu sempre tinha muita vergonha de dizer que o meu objetivo era ser diretor. Mas isso é uma coisa que desde o começo, quando eu decidi, eu quero trabalhar com audiovisual, eu quero dirigir filmes. Sim. E aí isso foi diversos anos que eu estava trabalhando, trabalhei em diversas empresas, com diversos diretores distintos, e fui aprendendo o que eu achava bom fazer, o que eu achava que não era tão legal também. Tentando criar o que eu sou como diretor, né? E acabou que chegou um momento que eu já estava... já tinha trabalhado em diversas funções que eu acabei me sentindo pronto, sabe? Sim. O que foi o start mesmo, eu já tinha feito outros projetos, mas o que foi o start mesmo para eu começar a dirigir foi quando eu decidi fazer o curta do Z43, que eu fiz aqui em Tapes. Sim. Enfim, tive o apoio de diversas pessoas aqui da cidade, de empresas, enfim. E, cara, eu trabalhava em outras funções, mas o prazer de estar dirigindo um projeto que eu tava tomando as decisões, foi muito interessante e que eu me senti realizado de fato, sabe? Aí a partir disso eu segui fazendo outras coisas até o momento, não, agora vou ser só diretor. E daí foi o que eu fiz. Esse Z43 contou o que de Tapes, assim? E quanto tempo é esse material? Ele tá na rede, no YouTube, por exemplo? Ele tá no meu canal do Vimeo. Ele é um curta-metragem de 15 minutos. Conta uma ficção, porque o que eu pensei, assim, eu tava destinado a fazer algum projeto aqui em Tapes. Eu escrevi diversas ideias, e daí a partir disso eu cheguei num roteiro que eu pensei assim, cara, qual é uma coisa legal que pode contar passando em Tapes? Uma coisa que teria várias histórias mais, eu poderia até dizer como clichê, e eu achei, cara, é tão bonita a colônia de pescadores, é uma história tão legal. Eu respeito muito os pescadores, porque eu sei que é uma rotina pesada de trabalho e tudo mais, e, cara, fiz uma história e fui atrás de maneiras de contar ela. Aí diversos parceiros, inclusive o ator principal do curta é o Cléo Ávila, que é aqui de Tapes também. Ele andou fazendo uns filmes também, né? O Cléo, sim, o Cléo, eu acho ele muito bom ator. E, cara, ele encarou o personagem, assim, a gente teve uma conversa importante, assim, que a gente teve um alinhamento muito grande que ele foi excelente como personagem, assim. E a gente acabou... o sobrinho dele, o Heitor, foi o filho dele no filme. E o filme, basicamente, é a história de um pescador que teve uma tragédia pessoal ali. É um filme super simples, mas que foi feito com muito empenho por toda a equipe e com bastante paixão também. E, cara, tu tinha me perguntado a função que um diretor faz, o diretor, né? O diretor ele tem, por exemplo, um diretor tem a ideia de fazer um filme ou no caso de um quando vai realizar um comercial, às vezes tem um roteiro pronto que o roteirista realiza. Já pega de outros, né? Geralmente tem muitos diretores que eles também são roteiristas. Certo, isso. E eles agregam isso, porque eles daí conseguem... o roteiro do Z43 foi eu que escrevi. Mas geralmente trabalho com roteiristas também, com redatores de agência, essas porque coisas. Tem que ter uma afinidade também, né? Sim, é bem importante. Tem diversos casos de filmes também, muitos adaptados de livros, que o escritor do livro não gosta do filme porque não conta muito bem a visão dele. Enfim... Mas o diretor é quem orquestra tudo, basicamente, assim. Porque tu tem diversas pessoas dentro de uma equipe. Tu tem diversos núcleos. Tem o núcleo de fotografia, que é o pessoal da câmera, né? Que é o pincel que pinta essa tela, né? E tem o pessoal da arte, que constrói todo o cenário, que vê as locações, vê tudo. A produção, que organiza toda a equipe. E dentro de cada equipe tem, vamos dizer, subseções. Então, são diversas pessoas que estão ali trabalhando em conjunto para realizar uma visão. Que geralmente a gente fala muito do diretor, do papel do diretor, mas
dessa maneira parece uma questão muito verticalizada, sabe? Certo, certo. Mas hoje em dia os trabalhos são cada vez mais horizontais, que o pessoal da equipe todo tem uma certa autonomia e tem uma participação importante dentro do projeto. Mas geralmente a decisão final é do diretor, assim, dos caminhos a tomar na produção e tudo mais. Sim. Vamos assistir esse último e mais recente trabalho, que é o movimento, né? Manifesto. Manifesto que já está no canal do Matheus Ferreira, aqui de TAPS, cineasta, falando conosco no Jornal das 10. São 11h27. Ele que está dirigindo vários trabalhos, um deles vai ser apresentado aqui para vocês. Agora está com o coletivo audiovisual Stalker. Depois ele vai explicar então da construção desse projeto aí, o Stalker, e dos amigos. Tem um tapense também nesse filme do Manifesto aí, nessa peça publicitária. Vamos dar uma olhada aí, vamos ver o pessoal que está em casa assistir o Manifesto, produção do Matheus Ferreira, que está aqui conosco na Rádio Mocó, no Jornal das 10. Coloca aí, Nicolas Gonçalves. Abro os olhos e espio o mundo, com o assombro da primeira. Revolta. Sou esta potência que ninguém pode desviar. Sou ideia, sou palavra, sou imagem. Minha forma é fluidez, é liberdade. Falo a língua ilimitada da emoção. Me refaço em cada um dos teus desejos. Te ofereço a aventura, a bússola, o convite para abrirmos os olhos e contarmos o mundo. Sempre com o assombro da primeira vez. Tá aí o Manifesto, produção da Stalker, a nova agência de publicidade, né? De audiovisual que vai ficar agora à disposição de todos os gaúchos, das empresas. Falando com o Matheus Ferreira de TAPS, nosso cineasta. Pode falar, Matheus. Na verdade a gente atua mais como uma produtora de filmes mesmo. Sim, sim. Não, a gente... Não como uma agência mesmo. Mas trabalha claro, conexo. Em conjunto. É uma coisa só, gente, quase, né? A gente atende as agências, no caso. Certo. E fala do Manifesto. Ele vai então ficar à disposição das pessoas, dos internautas, digamos na RBS, na Bandeirantes, na Record. Onde é que o pessoal vai poder ver essa peça publicitária aí? Na verdade, isso é uma peça que a gente fez como uma peça de lançamento. Né? Certo. Então, foi um projeto realizado com os recursos que a gente encontrou recursos nossos mesmo, a gente não fez grandes investimentos, né? E a gente queria fazer esse projeto de maneira bem autoral, mas não com um intuito comercial. A gente tinha mais um intuito de mostrar a nossa visão de como a gente quer realizar os projetos, né? Então a gente realizou essa produção que a gente filmou por diversos lugares e tudo mais, mas a intenção de fato do projeto é pro lançamento da Stalker, sabe? É tipo, a gente vai colocar nossa cara no mundo e a gente colocou nossa cara no mundo com esse projeto. Então a gente não tem um viés comercial de televisão, essas coisas, mas claro que a gente utiliza disso para encontrar nossos clientes e tudo mais. Mas é mais como um uso interno da empresa para angariar clientes e tudo mais. Sim, mas muito bacana. A Vivi achou, deu uma olhada ali. O que tu achou, Vivi? Bacana, né?
Material de TAPS, viu? Olha só, assinatura, né? Desse profissional aqui, o Matheus Ferreira, filho do Mozart, o Paulo, tá aqui, Bocão, tá aqui da Elisiane, a Lise, tem a Gil assistindo, Lalau Maus, Carmen Alves Kowalski, aqui mandou alô, Cristina Rodrigues Rocha e muitas pessoas que vão acompanhar também todos os canais da Rádio Mocó, essa entrevista especial com o Matheus Ferreira, falando conosco. Primeira vez que eu acho que tu te manifesta assim com uma mídia aqui de TAPS ou não? Como é que é? Como é que é tu como, né, vendendo teu peixe aqui pro pessoal da região de TAPS aqui? Né? Na verdade, ao vivo é a primeira. Mas eu participei do... Não, foi ao vivo também. Eu participei do Mocosados, que é o... Eu não sei se tá rolando ainda, que é o podcast dos guris da Mocó. Ah, tem o podcast, Sim, eu participei um dia, foi bem legal também. E... eu tenho um problema porque... Geralmente eu sou muito prolixo, falo muito, então eu fico, e eu sou envergonhado também, então eu fico nesse dilema pessoal forte, sabe? Mas sim, é a segunda entrevista, assim, e... Que legal! É bem legal, mas fico um pouco tímido, assim, pra... Tem um sonho de fazer um projeto de TAPS, assim, por exemplo, alguma... administração no passado, no presente, chegou a te procurar para construir um projeto da imagem de TAPS, de construir uma peça publicitária para vender a cidade. O que tu já pensou nisso? Já teve algum tipo de situação? Não, na verdade a gente já tivemos alguns contatos com a antiga gestão, mas foi bem quando eu estava começando a trabalhar, acabou não evoluindo tanto. E quando eu lancei o trailer do curta, o Silvio, o antigo prefeito, ele me convidou para ir no gabinete, daí a gente conversou e tudo mais, mas eu tenho, por uma questão muito pessoal, assim, talvez é uma coisa que eu deva mudar com o tempo, mas questões políticas eu gosto muito de política, mas não gosto de estar na política, sabe? Entendi. Então eu tenho muito medo de tomar lados para situações que eu vou estar envolvido, sabe? O pessoal não compreende, né? Eu tenho minha opinião, claro, certo. Mas e deixo ela bem clara sempre, mas a questão de estar envolvido que é uma questão um pouco diferente para mim. Mas sim, eu tenho muita vontade de fazer alguma questão que possa virar um festival ou alguma coisa. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, teve uma vez também que me procuraram para fazer alguma oficina de audiovisual, mas eu não me senti preparado naquele momento, foi alguns anos atrás. Mas a ideia que eu tenho de realizar algum projeto seja um curta ou um festival, mais coisas que eu quero realizar aqui em TAPS, sabe? Enfim. É que eu penso assim, acho que TAPS, a gente conversa aqui, eu já estou com 2 meses e meio já aqui na Rádio Mocó, eu tenho puxado muitas pessoas para pensar a cidade. Quebrar um pouco de um modelo ortodoxo, fechado disso, daquilo. Eu tenho trazido pessoas para pensar a cidade. Eu acho que nós nos vendemos muito mal. Eu falei até esse dia com a Vivi, né, Vivi? Falávamos aquele dia, naquele teu lançamento, que nós vendemos muito mal o nosso produto, né? Vendemos muito mal. Eu acho que a gente tinha que ter, assim, por exemplo, uma pessoa como você para fazer um produto comercial assim da nossa natureza, por exemplo, da nossa lagoa. Tudo canaliza de TAPS para a lagoa. Com certeza. Só que a gente não olha a lagoa. A gente não valoriza a lagoa. Nós temos o esgoto na lagoa, nós temos lixo na lagoa, nós temos lixo nas beiras das estradas. A gente não tem uma consciência de cidadania ainda formada, no ponto de vista meu, assim, sabe? A gente destrói a nossa natureza e não enxerga ela. Nós temos áreas rurais que poderíamos trazer turista. O nosso turismo ainda é muito... nem sei se dá para dizer que está gatinhando, porque não temos projetos turísticos em andamento. Nós temos pedaços assim, aqui e ali, né? Não temos uma coisa empacotada. É isso que eu digo. Tinha que ter uma visão de um cineasta como você, Matheus Ferreira, falando conosco aqui na Rádio Mocó, para organizar, de repente, esse mega projeto e não vender no ponto de vista político, mas no ponto de vista institucional da cidade de TAPS, né? Exatamente. Nesse sentido, obviamente, sei lá,
muita gente que vê minhas opiniões políticas, vamos dizer assim, pode achar, o Matheus é muito de esquerda, é radical, essas coisas. Mas, cara, é completamente distinto, porque eu trabalho basicamente para iniciativa privada. Isso mesmo. Então, eu acredito muito na política que tem que ter a obrigação do Estado é dar as condições de saúde, assistência social, a segurança. E, cara, eu acredito muito que tem que ter uma vontade, de fato, da iniciativa privada para fazer isso. Entendi. Porque, tipo, parcerias público-privadas, óbvio que precisam existir projetos consistentes de realização de eventos e tudo mais. É um pouco complexo de falar disso agora, que a gente está num momento meio complicado de realizar eventos, né? Certo, mas só que estamos torcendo para que essa pandemia, até o final do ano, a gente consiga controlar isso e que os eventos possam voltar à normalidade. Certo. Cara, TAPES eu acho que tinha que ter um calendário basicamente semanal de algum evento e tentar criar essa indústria do turismo mesmo. Sim. Eu acho que a cidade, isso eu não estou colocando na conta de nenhuma gestão, porque não é culpa de gestão. Não, a gente uma questão cultural que vem de muito tempo atrás. Exato. Que a cidade fica de costas para a lagoa. Vi desses pavilhões que estão caindo agora, né? E também, uma vez cheguei numa conclusão, conversando com meu pai, inclusive, ele que chegou nessa conclusão, mas eu penso muito nisso, que a cidade do já teve. A gente já teve, cara, quantas coisas grandes TAPES já teve, assim, tipo, a gente já teve campeonato mundial de águas abertas, a gente tinha campeonato brasileiro de veloterra, então sei que muitas pessoas se esforçaram para manter isso, mas a gente acabou por alguma forma perdendo. Eu tô sempre à disposição para qualquer coisa que possa ajudar em TAPES, mas seja com o meu trabalho de audiovisual, seja como uma pessoa que tem ideias, enfim, e acredito que tudo tem que ter uma união, porque uma andorinha só não faz verão, né? Não, é muito difícil de tu... Mas eu acho que esse espaço que a Rádio Mocó tá dando pra cultura é algo que pode fazer com que a gente consiga mudar essa questão culturalmente mesmo. Sim. Nossa... A gente quer enxergar uma cidade melhor, porque nós já somos parte de uma digamos assim, de uma segunda geração. Tem o teu pai, o Paulo, né? Tua mãe, a Lise, né? Que já vislumbraram um tipo de cidade. Agora tu é filho, eu já tenho meu filho também com 23, vai para 24. Eles já começam a enxergar, já vão formar a próxima geração de 25 anos para frente, de 30, de 50. E vamos ver a mesma cidade sempre, entendeu? A gente tem que mudar algumas concepções aqui e não ficar eu acho que naquele brilhantismo, naquela vaidade ou num individualismo, entendeu? Eu cobro muito aqui de que os municípios da Costa Doce são muito individualistas, cada um faz o seu. Aqui na Barra tem o Borghetti que faz a coisinha ali. Ali na Arambaré tem o não sei o que faz outra coisa lá. E TAPES, cada um, em vez de unir um projeto em comum, vender a cidade, vender a região nossa. Eu acho que TAPES agora estava vendo, começou a ver um pouquinho da lagoa quando fez agora essa pracinha da Orla, que está começando aqui, né? O pessoal tá todo mundo indo para lá, sabe? Mas daqui a pouco vai esgotar, vai enjoar da pracinha da Orla, vai surgir o que de novo? A gente precisa ter, acho, talvez coisas assim, né? Por isso que eu digo, a gente tem que ter projetos, iniciativas nesse campo teu aí do marketing. O marketing não é despesa, marketing é investimento, marketing é cultura, é disseminar a cultura. Nós temos uma cultura muito fragmentada. Tá na tua gaveta, tá na minha gaveta, tá com a Vivi com fotos. O Nicolas tem um vídeo, um VHS guardado de 1800, não sei quanto, de 1900, e não tá num local, não tá centralizada a cultura de TAPES. É muito fragmentada, não sei o que tu... Eu acredito que eu vejo a cultura de TAPES como muito sólida, inclusive, assim. Tipo, a gente teve o exemplo dos TAPES que fizeram um sucesso... Exato. Mundial, viajaram para Alemanha, ganharam Califórnia da canção. Então a gente tem diversos exemplos excelentes, assim, e parece que eu não sei dizer, eu não posso ter essa conclusão. Sim. Mas alguma coisa fez com que isso se perdesse no tempo e a gente vive muito na nostalgia, né? E nostalgia
acaba não trazendo muita coisa pra gente. Claro. A nostalgia, ela funciona no museu. Se tivesse um museu, alguma coisa, até poderia funcionar. Mas o que eu acho que... eu sinto que falta coisas em diversas situações, seja em evento, seja em questão cultural, seja em entretenimento. Porque, cara, eu como jovem, eu acho que tem poucas opções para quando tu vai sair à noite, alguma coisa assim. De variedades, eu digo. Não, opções a gente sabe que existem. Mas eu acho que não é a lancheria, né? A variedade não é a lancheria. Não, é cultura, né? Tem lugares muito legais. Tem o Parador, que é ali na frente da casa dos meus pais. Tem o do David lá no Balneário, que eu esqueci o nome. O quiosque. O quiosque. A gente tem opções. Tem as festas que o Bigu faz, que são legais e tudo mais. Mas eu sinto que falta alguma questão de variedade que não atenda só o público local, mas que eu consiga trazer meus amigos de outras cidades. Cara, a quantidade de amigos que eu já trouxe pra TAPS, só que, cara, é esporádico, porque eu preciso ter uma atração pra trazer eles, sabe? Claro. E, enfim, segurar eles, né? Eu acho que é uma questão de a gente precisa criar pra gente, mas também a gente precisa olhar pra fora. Assim, eu acho que isso que falta muito. As pessoas, o turista, o visitante, o teu familiar, diretamente como um turista, né? Primeiro é o primo, é a tia que vem te visitar, o Paulo, a Liz, o Matheus, né? Eles já são os primeiros turistas. Depois vem o turista, propriamente dito. Eles não ficam dentro da casa ou ficam dentro do hotel. Eles querem andar a cidade, eles querem viver a cidade. E a gente não tem isso organizadamente. Tu disse que temos uma cultura sólida, uma história sólida, musicalmente, enfim, mas tá solto assim, sabe? Tá sem uma organização, né? A gente tem que cobrar isso aí. Então por isso que a gente está trazendo o Matheus Cineasta Ferreira, falando conosco aqui na Rádio Mocó, nessa manhã bonita. A temperatura estava com 13, subiu, né, Nicolas? Deixa eu ver a temperatura aqui. Foi para 14 graus agora, vai ser um dia bonito. Estamos na Rádio Mocó, na edição 67 do Jornal das 10. São 11h43, quinta, dia 22, falando com o Matheus Ferreira. Uma alegria, uma conversa que tá bacana. Com a Madeireira Vieira, com a loja Tudo de Bom Perfumaria, com a doutora Graziela Boa Nova Vieira, dentista, com o supermercado Dietrich e a Conexo. Matheus, mais alguma coisa que tu gostaria de apresentar para nós aí como ideias, como sugestões, enfim? Não, acho que fui bem... Acho que até falei bastante coisa assim, até mais do que o que eu pensei que a gente fosse falar, mas que foi muito interessante também. Sim. Eu acho que sim. Basicamente o que eu gostaria de dizer é que, já que tu tocou nesse ponto sobre a cidade, acho que a gente tem uma necessidade que não é, a gente não pode pensar, a gente tem que pensar que isso aconteça a longo prazo, mas que a gente tem que começar a fazer ontem. Sim. Que é investir de fato em turismo, entretenimento, eventos, essas coisas, porque essa pandemia vai acabar e eu acho que uma das coisas que a gente tem em mãos é essa lagoa que é incrível. A gente tem uma cidade que é muito interessante e tem que correr atrás de fazer isso acontecer, sabe? Diversos lugares que a gente tem como exemplos que com as mesmas condições de TAPS são um sucesso. TAPS tem todo esse potencial também. Então, é basicamente isso. Que bacana! Muito obrigado, ó. Fico muito contente com a tua participação, aceitado nosso contato. Já viemos há muito tempo já construindo esse nosso diálogo aqui. E graças a Deus você vai ficar aí curtindo os pais mais uns dias aí. Você fez uma publicidade também, se eu não me engano, com teus avós, né? Sim. Eu vi aquela com teus avós, foi fantástico, cara. Eu tinha um projeto que a gente tinha que fazer com distanciamento social e tinha que realizar com os familiares, né? Aí, obviamente, com todos os cuidados, eu conversei com meus avós, eles toparam participar e ambos entraram no... Esses são na RBS, né? Se não me engano. Esse é da RBS. Acho que foi só na RBS como canal, acho, principal, né? Porque era um conteúdo da RBS. Da RBS, né? Era uma campanha institucional para conscientizar o uso de máscaras. E durou, o quê? Uns 2-3 meses, acho, de exibições, né? Foi um tempo considerável, sim. Que bacana, cara. Ó, que legal. Falando com o Matheus Ferreira, nosso amigo cineasta aqui na Rádio Mocó. Fico contente.
Matheus, fica o canal aberto, projetos novos, ideias novas, quer dialogar, fazer uma mesa redonda aqui. As portas da Rádio Mocó, os programas todos estão abertos para você, além, né, de poder expressar teu pensamento. Fica à disposição, fico muito contente mesmo de falar com você, que a gente se cruzava até nos ônibus, né, por aí, né, fazendo contato, eu indo para Unicinos, tu indo para PUC, lá, enfim, o Matheus aí, tá aí, ó, um grande cineasta, nosso Spielberg. Quem sabe, quem né? Dera, quem dera. Um dia vai é esse, né? Vai chegar lá, tenho certeza. Competência tem, formação humana, familiar. Abração pro teu pai, pra tua mãe, tá? Muito obrigado. Pros avós, pra todo mundo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nicolas, coloca aí o Humberto Bayer com o nosso aplicativo da Rádio Mocó e eu volto para encerrar o Jornal das 10.